Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 10 de fevereiro. Belisa, com a expressão carregada de preocupação, pede a Gigi que a acompanhe em uma conversa a sós. Ela sabe que as coisas não estão fáceis e, principalmente, que há muitos segredos pairando entre elas. A conversa é tensa e carregada de emoção, mas Belisa sente que precisa expor seus medos e desabafar com Gigi. Ela não consegue mais esconder o que tem guardado, e o peso de suas palavras se faz notar em cada sílaba que sai de sua boca. Gigi, com seu olhar atento e compreensivo, percebe que há algo além do que Belisa está revelando, mas decide ouvir, sabendo que, em algum momento, a verdade virá à tona. Enquanto isso, Rochelle se vê forçada a confrontar Gerson sobre algo que vem incomodando cada vez mais: sua obsessão por Yuki. Ela exige, de forma enfática, que ele pare de perseguir o jovem. O tom de sua voz é firme e determinado, como quem não aceita mais ser ignorada. Gerson, por sua vez, se sente pressionado e desconfortável com a postura de Rochelle, mas também sabe que não pode deixá-la ir tão facilmente. A tensão entre os dois cresce, e a troca de palavras fica cada vez mais carregada de ressentimentos. Rochelle não tem medo de confrontá-lo e, ao fazer isso, coloca em jogo o equilíbrio de poder entre eles. Por outro lado, Madalena, que tem se mostrado cada vez mais forte e determinada, decide não dar espaço para Osmar. Ele tenta, mais uma vez, entrar em sua casa, mas Madalena não permite. Sua decisão está tomada e sua postura é implacável. Osmar, frustrado e sem saber como lidar com o desprezo de sua ex-esposa, sente o peso da rejeição, mas Madalena segue firme, sem hesitar. Ela tem seus próprios planos e não permitirá que ele os desfaça. Dentro de sua casa, João e Cacá travam uma discussão. A relação entre os dois sempre foi tensa, mas agora, com tantas mentiras e manipulações no meio, tudo parece pior. João, cansado das atitudes de Cacá, não consegue mais suportar o que ele considera uma forma de controle. Cacá, por sua vez, tenta justificar seus atos, mas João não se deixa enganar. A troca de acusações vai crescendo, e ambos se veem em um embate cada vez mais intenso. João, sem paciência, ameaça sair de casa, e a decisão começa a se formar em sua mente. Ele não aguenta mais viver nesse ambiente. Enquanto isso, Joyce, sempre perspicaz e atenta, sente que algo está acontecendo e decide conversar com Gigi. Ela quer entender melhor o que está acontecendo com Belisa e o que ela não está revelando. Gigi, com sua maneira direta, tenta explicar as coisas, mas Joyce sente que há muito mais entre as duas do que elas deixam transparecer. A desconfiança e o receio tomam conta de Joyce, que começa a perceber que a história delas pode estar mais entrelaçada do que imaginava. No meio de toda essa confusão, Marco, que sempre foi mais calmo e equilibrado, faz uma descoberta que o deixa completamente chocado. Ele encontra algo sobre seu passado que vira sua vida de cabeça para baixo. Algo que ele nunca esperava e que o coloca em uma posição vulnerável. Marco, sempre tão controlado, se vê em um mar de emoções conflitantes. O que ele vai fazer com essa revelação? Ele sabe que precisa tomar uma decisão, e a pressão para agir logo só aumenta à medida que o segredo sobre seu passado vai tomando proporções maiores. Enquanto isso, Cacá, sempre manipulador, tenta mais uma vez se infiltrar na vida de Neuza. Com sua habilidade de manipulação, ele tenta virar as situações a seu favor, mas Neuza, desta vez, não está tão disposta a ceder. Ela percebe que Cacá está tentando jogar com sua boa vontade, com uma postura firme, resiste aos seus avanços. Cacá, frustrado, tenta mudar a estratégia, mas Neuza se mantém impassível. Diante de tantas brigas e desentendimentos, João decide que é hora de sair de casa. Ele não aguenta mais as tensões, os gritos e as manipulações. A decisão é difícil, mas ele sente que não pode continuar vivendo dessa maneira. Ele já tentou de tudo para resolver a situação, mas não vê mais alternativas. João se despede e, ao sair, sente que um peso se retira de seus ombros. A liberdade, embora incerta, parece ser a única solução para ele. Osmar, em mais uma tentativa de controlar a situação, se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Para ele, esse tipo de compromisso é uma perda de poder, e ele não gosta nem um pouco da ideia de se submeter a essa formalidade. Violeta, por sua vez, não parece nem um pouco disposta a negociar. Ela exige que Osmar faça o que é necessário, e ele se vê obrigado a ceder, mas a frustração toma conta dele. Osmar sente que está perdendo o controle de tudo e isso o enfurece cada vez mais.
Marco, agora mais perturbado do que nunca, começa a pensar seriamente em tomar o lugar de Gerson. A descoberta sobre seu passado trouxe à tona uma série de questões não resolvidas, e ele sente que esse é o momento certo para agir. Ele sabe que essa decisão pode mudar tudo em sua vida, mas, ao mesmo tempo, sente que não tem outra escolha. Gerson sempre foi uma figura imponente, mas Marco começa a perceber que talvez seja a hora de desafiar esse status quo e tomar as rédeas da situação. Enquanto isso, Gigi, que não pode mais ignorar o que está acontecendo ao seu redor, decide tirar satisfações com Silvia. Ela não entende mais as atitudes dela, e quer deixar claro que não está disposta a continuar sendo enganada. Silvia, no entanto, se defende, mas a tensão entre as duas cresce a cada palavra trocada. Gigi está cansada de ser tratada como uma peça no jogo de outras pessoas, e agora está determinada a confrontar todos que ela acha que estão jogando sujo. Matias, com sua maneira misteriosa e envolvente, leva Madalena para conhecer seu trabalho. A proposta é intrigante, e Madalena não sabe exatamente o que esperar. Quando ela chega, percebe que Matias tem algo a mais a oferecer do que ela imaginava. O trabalho de Matias, embora aparentemente simples, carrega em si uma complexidade que Madalena não consegue ignorar. Ela fica surpresa ao ver a dedicação e o talento dele, mas também começa a se questionar sobre o que ele realmente quer dela. Será que ela é mais uma peça em seu jogo, ou ele realmente se importa com ela? E, por fim, o tão aguardado resultado do exame de DNA de Edson e João finalmente sai. O momento chega com a promessa de que ele trará respostas, mas também muitas dúvidas. O que será que o exame revelará? Edson e João, com os nervos à flor da pele, aguardam ansiosos pelo veredicto, que, ao ser anunciado, poderá mudar o curso das suas vidas para sempre. Será que a verdade virá à tona? E o que eles farão com ela? Belisa, sentindo que a pressão está demais, procura Gigi. Ela sabe que precisa de alguém com quem possa contar. E, no meio de toda essa confusão, Gigi é a única pessoa com quem ela sente que pode desabafar. A relação entre as duas, marcada por segredos e tensões, nunca mais será a mesma depois dessa conversa, e Belisa sabe que o futuro está em jogo. Terça-feira, 11 de fevereiro. A tensão só aumenta, e Belisa, com o coração apertado, sente que precisa se explicar para Gigi. A jovem, tão envolta em suas próprias dúvidas e inseguranças, não entende o comportamento da mãe, que sempre pareceu tão distante, tão implacável. Belisa tenta se abrir, mas suas palavras parecem não ser suficientes. Ela explica suas razões, suas escolhas, e como, muitas vezes, a vida forçou a tomar decisões difíceis. Gigi, embora ainda desconfiada, ouve com atenção, mas o nó no peito persiste. Não é fácil para nenhuma das duas lidar com o turbilhão de emoções que as envolvem. Enquanto isso, Edson, com um gesto de confiança e responsabilidade, decide colocar seu nome nos documentos de João. Ele sabe que, ao fazer isso, está não apenas assumindo um compromisso com a empresa, mas também com a amizade e com as promessas que fez. João, embora surpreso, sente uma onda de gratidão por esse gesto, e isso cria um novo laço de confiança entre eles. Edson não sabe o que o futuro reserva, mas está determinado a dar o seu melhor, tanto para a empresa quanto para aqueles que considera próximos. Madalena e Matias, dois personagens tão distintos, se encontram em uma conversa que vai além das palavras. Há algo nos dois que parece se encaixar, e os dois parecem finalmente se entender em um nível mais profundo. Madalena, com seu olhar firme, observa Matias com curiosidade, e ele, por sua vez, responde com o mesmo interesse. Há algo de intrigante no jeito de Matias, e Madalena não consegue evitar ser atraída por sua personalidade única. Eles se tornam cúmplices em um momento de entendimento silencioso, como se as palavras não fossem mais necessárias. Silvia, por sua vez, tem um gesto de acolhimento para Gigi. A jovem, tão confusa e perdida, encontra em Silvia uma aliada. Não é fácil para Gigi se abrir, mas ela sente que precisa confiar em alguém. Silvia, com sua calma e gentileza, recebe Gigi de braços abertos, oferecendo a ela o conforto que ela tanto precisa. A amizade entre as duas começa a se fortalecer, e Gigi, embora ainda em um turbilhão de sentimentos, sente que talvez finalmente tenha encontrado alguém que a compreende de verdade. Jaime, sempre atento aos detalhes, não consegue deixar de falar novamente sobre Sidney para Cida. Ele sabe que a situação entre eles não está resolvida, e não perde a chance de trazer o assunto à tona. Cida, por sua vez, tenta manter a calma, mas é impossível não perceber o desconforto que essas conversas provocam nela. Ela já percebeu que Sidney e Jaime têm uma relação complicada, mas, ao mesmo tempo,
Ela não quer se meter onde não foi chamada. No entanto, não consegue deixar de sentir que há algo mais em jogo entre eles. Em um momento de pura tragédia, Lucas sofre um acidente. A situação é grave, e Sidney, com o coração apertado, não hesita em levá-lo imediatamente para o hospital. A tensão no ar é palpável, e todos ao redor ficam em um estado de alerta. A preocupação com Lucas cresce a cada segundo, e Sidney, embora também preocupado, tenta manter a calma para que possam cuidar do amigo da melhor forma possível. O hospital se torna o centro de um drama inesperado, e ninguém sabe exatamente o que esperar dessa situação tão delicada. Neuza, com seu jeito acolhedor e calmo, tenta tranquilizar Gigi. A jovem está em um estado de pânico, e Neuza faz o possível para transmitir uma sensação de segurança e paz. Ela sabe que Gigi está com medo, e tenta oferecer um pouco de consolo, mesmo que, por dentro, também esteja sentindo a pressão dessa situação. É difícil para qualquer um lidar com tanta tensão, mas Neuza faz o possível para ajudar Gigi a se acalmar, e suas palavras, embora simples, têm o poder de suavizar um pouco a situação. Madalena, sempre atenta aos detalhes, avisa Cida sobre o estado de Lucas. A amiga, preocupada com a saúde do rapaz, recebe a notícia com um misto de alívio e medo. Madalena, sabendo da importância do momento, não hesita em dar o apoio necessário para Cida, que se sente cada vez mais angustiada com a situação. Ela percebe que, em momentos como esse, as amizades se tornam ainda mais preciosas, e a troca de apoio se faz fundamental. Enquanto isso, Marco, com sua determinação, decide enfrentar Gerson. A relação entre eles sempre foi tensa, e Marco sente que chegou o momento de finalmente colocar as cartas na mesa. A disputa de poder entre eles nunca foi algo fácil, mas agora, com tudo que está em jogo, Marco sente que precisa se impor. Gerson, por sua vez, não está disposto a perder sua posição sem lutar. O confronto entre eles promete ser inevitável, e cada palavra trocada carrega o peso de toda uma história de rivalidade. Cida, ainda abalada, encontra Sidney no hospital com Lucas. O estado do amigo a deixa preocupada, mas ao ver Sidney ao seu lado, ela sente uma pontada de alívio. Ele está ali, cuidando de Lucas, e isso a faz acreditar que, no fundo, a amizade deles vale mais do que as dificuldades que enfrentaram. Sidney, com o coração apertado, tenta dar a Cida um pouco de conforto, mas sabe que nada pode aliviar o medo que ela sente naquele momento. As duas partes envolvidas nesse drama estão unidas pela preocupação com Lucas, mas também pela vontade de seguir em frente. Gigi, que já está em um estado de ansiedade crescente, decide sair de casa. Ela não aguenta mais a pressão e sente que precisa se afastar de tudo e de todos. A decisão não é fácil, mas Gigi acredita que essa seja a única maneira de encontrar alguma paz. A partida, embora dolorosa, é também uma tentativa de encontrar a liberdade que ela tanto almeja. As pessoas ao seu redor, especialmente Belisa, ficam perplexas com sua decisão, mas Gigi sente que não tem outra escolha. Ela precisa de espaço para respirar e pensar. Por fim, Violeta se surpreende ao saber de uma história envolvendo os Barros. Ela, sempre tão calculista e estratégica, não imaginava que essa história pudesse afetá-la diretamente. A revelação é um baque, e ela se vê diante de algo que não pode mais ignorar. A situação com os Barros é mais complexa do que ela imaginava, e Violeta se vê em um dilema que não esperava. Osmar, sempre tão imponente e cheio de si, se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Para ele, esse tipo de formalidade é uma perda de poder, e ele não consegue entender por que precisa se submeter a isso. Violeta, por sua vez, não está disposta a ceder. Ela exige que Osmar cumpra com o que foi acordado, e, apesar de sua irritação, ele percebe que não tem outra opção senão aceitar. Belisa, com o coração apertado, se desespera ao saber que Gigi não foi para a casa de Silvia. Ela tenta entender o que está acontecendo e por que a filha não está onde deveria estar. O medo e a preocupação tomam conta de Belisa, e ela sente que perdeu o controle de mais uma situação. A angústia cresce a cada segundo que se passa, e Belisa não sabe mais a quem recorrer para trazer Gigi de volta. Gigi, por sua vez, chega à casa de Gerson. Sua decisão foi tomada, e ela sabe que isso pode mudar o rumo das coisas. Ao entrar naquela casa, ela sente que está se afastando de tudo o que conhecia, mas também está dando um passo em direção ao desconhecido. O que será que o futuro reserva para ela agora? Gigi não tem respostas, mas sabe que essa é a única maneira de lidar com o turbilhão de emoções que a domina. Quarta-feira, 12 de fevereiro. A situação está ficando cada vez mais tensa, e a primeira grande surpresa vem da casa de Gerson. Ele, que sempre foi alguém difícil de agradar,
não consegue esconder seu desagrado ao perceber que Gigi decidiu se instalar em sua casa. Para ele, a presença dela ali é, no mínimo, desconfortante. Gigi, com seu jeito independente, não parece se importar muito com a reação dele. Ela está em busca de um novo começo, de uma nova chance para redefinir sua vida. Mas será que ela conseguirá manter sua autonomia enquanto está sob o teto de Gerson? Enquanto isso, o clima está mais leve para Sidney e Sida, que finalmente decidem dar uma nova chance ao namoro. O casal, após algumas idas e vindas, consegue deixar o passado de lado e recomeçar. Sidney, que sempre teve um carinho profundo por Sida, agora sente que encontrou o equilíbrio entre o que sente e o que deseja para o futuro. O reencontro deles é quase poético, um sinal de que, mesmo depois de muitas tempestades, há sempre a possibilidade de reconstruir algo forte e verdadeiro. Osmar, por sua vez, tem seus próprios planos. Ele está determinado a convencer Violeta a se casar com ele, mas sem a necessidade de um contrato pré-nupcial. Ele tenta, de todas as formas, usar seu charme e persuasão para mostrar a ela que um casamento sem formalidades legais pode ser mais sincero e genuíno. Mas Violeta, que sempre foi cuidadosa e estratégica, não parece tão disposta a ceder. Ela conhece muito bem Osmar e sabe que ele tem suas próprias intenções, e a ideia de não proteger seus próprios interesses a faz hesitar. Rosana, que anda muito incomodada com tudo o que está acontecendo, reclama sobre o resultado do exame de DNA. Ela não esperava que o processo fosse tão complicado, e se vê questionando a sinceridade de alguns resultados. Não é fácil para ela aceitar tudo o que está sendo revelado, e as implicações disso são profundas. Será que tudo o que ela acreditava ser verdade é, na realidade, apenas uma grande ilusão? Ela se sente perdida em meio a tantas incertezas. Marco, com seu plano de tomar o controle das situações, tenta se aliar a Gigi. Ele sabe que ela é uma peça-chave para seus planos futuros, e, embora seus métodos nem sempre sejam os mais claros, ele está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar a confiança dela. Gigi, por sua vez, tem suas próprias questões para resolver e não sabe se deve confiar em Marco, que sempre foi alguém um tanto quanto ambíguo para ela. A relação deles vai se moldando de forma inesperada, com jogos de poder e tentações à flor da pele. Joyce, sempre sensível aos acontecimentos ao seu redor, fica completamente abalada com a notícia do casamento de Osmar e Violeta. Ela não esperava que essa união acontecesse tão rápido, e o fato de saber que tudo está sendo feito sem a formalidade de um contrato pré-nupcial só a deixa mais desconfortável. O medo de que Violeta possa estar se deixando levar por algo que não compreende assola. Será que ela está se precipitando? Ou será que há algo mais profundo em jogo? Enquanto isso, Jim, preocupado com as reações de Tati, decide aceitar o convite para ir ao programa de TV. Ele sabe que, para agradá-la e tentar melhorar as coisas entre eles, essa é uma boa oportunidade. Jim, que sempre foi mais reservado e focado em sua carreira, agora se vê jogado no mundo da fama e das aparências. Ele tenta equilibrar suas decisões pessoais com a necessidade de manter Tati satisfeita. Mas até que ponto isso será saudável para ele? Jaime, por outro lado, não perde a chance de criticar Teresa. Ele observa com um olhar crítico a forma como ela está usando Jim para promover Hostel, algo que ele vê como uma estratégia mais calculista do que genuína. Jaime não tem medo de expressar sua opinião, e isso cria uma tensão crescente entre ele e Teresa. Será que eles vão conseguir trabalhar juntos em prol de um objetivo comum, ou a relação deles vai desmoronar por causa dessas divergências? Belisa, em um momento de grande frustração e desconforto, descobre que Gigi está com Rodolfo. Ela já estava preocupada com a distância que sua filha vinha criando, mas agora, ao saber que Gigi está ao lado de Rodolfo, sente uma onda de desespero tomar conta de si. Rodolfo sempre foi uma figura de influência, mas sua proximidade com Gigi a faz questionar ainda mais as escolhas de sua filha. Será que Gigi está se deixando envolver por ele por pura rebeldia? Ou há algo mais profundo nessa aliança? Belisa tenta compreender, mas as respostas não são claras, e a dor de ver sua filha em situações desconhecidas a consome. Rochelle, tentando lidar com as questões que surgem a todo momento, se vê em uma posição difícil com Gerson. Ela não consegue mais tolerar a perseguição que ele faz a Yuki, e decide confrontá-lo de uma vez por todas. Gerson, que sempre foi imponente, não espera esse tipo de atitude de Rochelle, e se vê pressionado a parar com suas investidas. Mas será que ele vai ouvir Rochelle, ou continuará manipulando as situações a seu favor? Por fim, Madalena e Matias acabam chegando ao mesmo restaurante em que João está. O destino parece brincar com as relações entre esses personagens, que se veem mais uma vez em uma situação de coincidência, mas também de escolha.
Madalena, com seu olhar atento e calculista, percebe que este é mais um daqueles encontros que podem mudar o rumo das coisas. João, por sua vez, sente o peso da situação, mas sabe que não pode voltar atrás nas decisões que tomou. O clima entre os três é de pura tensão, e o que parece ser uma simples refeição pode, na verdade, ser um marco para o futuro deles. Quinta-feira, 13 de fevereiro. A cena começa com Madalena fazendo uma apresentação bem cuidadosa de Matias, alguém que chegou para causar impacto. Ela, que sempre foi reservada, agora parece disposta a abrir um novo capítulo em sua vida. Matias, por sua vez, tem uma postura enigmática e não perde tempo em se mostrar como uma pessoa capaz de agregar ao que Madalena já conquistou. Mas, é claro, ele não está ali apenas para ser uma figura coadjuvante. Matias está se posicionando para assumir um papel mais importante na trama e já começa a revelar suas intenções. O encontro entre os dois não passa despercebido, especialmente por quem os observa de longe, como Teresa e até mesmo João. Enquanto isso, Rochelle, com sua personalidade forte, decide enfrentar Rosana. Elas, que sempre tiveram uma relação de tensão, chegam a um ponto onde não há mais espaço para disfarces. Rochelle exige que Rosana pare de interferir em sua vida e em suas decisões. Mas, como sempre, Rosana não fica calada. Ela, com seu jeito direto e, por vezes, ríspido, tenta mostrar que tem o controle da situação. A troca de palavras entre as duas é carregada de energia e promete ser um dos maiores embates da temporada. Gerson, em seu papel de chefe de família e homem com um ego inflado, também não está nada contente com a presença de Gigi em sua casa. Ele, que já demonstrou estar pouco disposto a abrir espaço para os outros, não consegue esconder sua irritação ao ver Gigi ali. Gerson sempre foi alguém que preza pelo controle, e a chegada de Gigi à sua casa é um sinal de que ele não tem tanto poder quanto pensa ter. Ele tentará de todas as formas minimizar o impacto da presença dela em sua vida, mas será que vai conseguir? Gigi, por sua vez, tem muito mais força do que Gerson imagina e não pretende deixar ninguém ditar suas regras. Marco, com seus planos já delineados, decide pedir ajuda a Violeta para encontrar sua mãe. Ele, que sempre foi um homem de poucas palavras sobre seu passado, decide revelar a Violeta algo mais pessoal. A missão de encontrar sua mãe será um desafio para ele, mas ele sabe que Violeta pode ser a chave para resolver esse mistério que persegue há tanto tempo. O pedido, carregado de emoção e sinceridade, coloca Marco em uma posição vulnerável. Mas ele está disposto a confiar em Violeta e na relação que está começando a se estabelecer entre os dois. Osmar, sempre astuto, revela seus planos para Jo, seu fiel escudeiro. Ele não perde tempo em dividir suas estratégias com Jo, que ouve atento, mas também questiona se esses planos realmente irão funcionar. Osmar sempre se viu como um estrategista, alguém capaz de mover as peças do jogo com maestria. No entanto, com a crescente instabilidade ao seu redor, ele começa a perceber que talvez não tenha tanto controle sobre a situação quanto gostaria. A revelação de seus planos não é apenas uma demonstração de confiança, mas também um reflexo de seu desejo de manter sua posição de poder. Enquanto isso, João, que tem seus próprios dilemas internos, começa a pensar em seu encontro com Madalena. A relação entre os dois sempre foi complexa, mas há algo entre eles que não consegue ser ignorado. João sente uma mistura de admiração e desejo por Madalena, mas também sabe que ela tem seus próprios interesses e ambições. O encontro deles, que parecia ser apenas mais uma casualidade, começa a tomar uma proporção muito maior. João percebe que, de alguma forma, Madalena está mexendo com suas emoções e sua vida. Alberto, que sempre foi alguém tranquilo e contido, fica chateado ao saber que Cida reatou com Sidney. Ele, que havia ficado com Cida em um momento de vulnerabilidade, não consegue aceitar tão facilmente a decisão dela. A relação entre Cida e Sidney, que sempre foi tumultuada, volta a se reestabelecer, mas agora com a participação de Alberto, a situação fica mais tensa. Alberto não gosta de ver Cida se aproximando de Sidney novamente, e isso gera uma grande inquietação nele. Como ele vai lidar com essa situação? Será que ele vai conseguir aceitar esse novo relacionamento, ou a dor de ter sido deixado para trás será forte demais? Matias, por sua vez, faz uma aparição importante no galpão dos dragões suburbanos. Ele, que tem uma conexão especial com essa parte da cidade, não perde a oportunidade de se envolver diretamente com esse grupo, que tem suas próprias regras e dinâmicas. Matias sabe que os dragões suburbanos são uma força a ser respeitada, e ele quer garantir que terá seu espaço e influência nesse mundo. O galpão, com sua atmosfera única, se torna o cenário perfeito para Matias se infiltrar e mostrar que tem o que é necessário para fazer parte dessa engrenagem.
Lucas, com seu jeito irreverente e sempre pronto para questionar as coisas, critica Miranda por mentir sobre o local onde mora. A relação deles sempre foi de altos e baixos, mas agora, Lucas decide ir além e expor as falhas de Miranda. Ele não entende por que ela sente necessidade de esconder a verdade, e isso cria um conflito entre os dois. Miranda, que sempre foi cuidadosa e observadora, se vê desarmada diante das críticas de Lucas. A situação começa a tomar um tom mais sério, e Miranda precisa decidir se vai continuar mentindo ou finalmente revelar seus próprios segredos. Kaká, com sua independência e teimosia, ignora completamente o pedido de Ana Lúcia para voltar para casa. Ela sente que tem o controle de sua própria vida e não vai permitir que ninguém diga o que ela deve ou não fazer. O pedido de Ana Lúcia, que veio de um lugar de preocupação, é recebido por Kaká com total desdém. Ela tem seus próprios planos, e por mais que saiba que sua mãe se preocupa, ela está determinada a viver a vida da maneira que julgar certa. Mas até onde essa independência vai levá-la? Gerson, que sempre gostou de comandar, fala com Rodolfo sobre a partilha mensal da família. Ele não quer que ninguém entre em seu território, por isso, tenta assegurar que Rodolfo cumpra com suas responsabilidades. O diálogo entre eles, embora seja cordial, revela as tensões subjacentes e as diferenças de visão. Gerson está acostumado a ser o centro das decisões, e qualquer desvio disso é visto por ele como uma ameaça ao seu poder. Rodolfo, por sua vez, não está disposto a se submeter sem questionar, e isso cria uma dinâmica de confronto. Por fim, Marco decide pedir a ajuda de Belisa, confiando nela para resolver uma parte importante de sua vida. O pedido é mais do que uma simples busca por respostas, é uma tentativa de abrir um capítulo diferente e mais sincero para ele. Belisa, com seu olhar perspicaz, sabe que essa ajuda não será apenas um favor simples. Ela se vê envolvida em algo que, no fundo, pode mudar o curso dos acontecimentos para todos. Matias e João, ao se encontrarem, não só discutem negócios, mas também começam a perceber que suas vidas podem estar mais entrelaçadas do que imaginavam. A tensão cresce à medida que eles compartilham experiências e desafios, e a aliança entre eles começa a tomar forma. Sexta-feira, 14 de fevereiro. Matias e João estão prestes a selar um acordo importante, um que pode mudar o rumo de suas respectivas jornadas. O encontro entre eles está marcado para acertar todos os detalhes da entrevista e da gravação do documentário sobre os dragões suburbanos, um projeto que promete ser um marco na vida de ambos. João, com seu carisma e habilidade de contar histórias, é a chave para trazer à tona os bastidores desse universo único. Matias, por sua vez, sabe que essa é a oportunidade de ouro para documentar algo realmente impactante e relevante. A conversa entre eles é tensa, mas produtiva, e as negociações parecem caminhar para um acordo favorável para os dois. Enquanto isso, Belisa, sempre disposta a ajudar, garante a Marco que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo a encontrar sua mãe. Marco, que vive com a ausência de sua mãe como uma sombra constante em sua vida, vê em Belisa uma aliada importante nessa busca. Ele sabe que o caminho até essa descoberta será longo e cheio de desafios, mas com Belisa ao seu lado, ele se sente mais forte e preparado para o que está por vir. A relação deles, construída sobre confiança e empatia, começa a se fortalecer ainda mais nesse momento de parceria. Em uma conversa com Cida, Madalena compartilha o que aconteceu no restaurante com João. Ela fala sobre o impacto que esse encontro teve em sua vida e sobre como ele está começando a fazer parte de sua história de forma significativa. Cida ouve atentamente, como sempre, e percebe que Madalena está em um momento de reflexão, talvez até de transformação. A amizade entre elas se fortalece à medida que compartilham segredos e preocupações, e Cida, com sua sabedoria, oferece conselhos valiosos para Madalena seguir em frente. Rafa, por sua vez, começa a seguir Miranda, algo que chama a atenção e gera uma sensação de mistério. O que Rafa está procurando? Será que ele está tentando entender mais sobre o comportamento de Miranda ou tem algo mais por trás de suas ações? Miranda, que já tem suas próprias inseguranças, começa a perceber que alguém está de olho nela, mas ainda não sabe quem ou porquê. A tensão entre Rafa e Miranda começa a se intensificar, e logo veremos até onde essa perseguição irá levá-los. Kaká, que está passando por uma fase de autoconhecimento e turbulência emocional, desabafa com Neuza sobre seus sentimentos. Ela se sente perdida, dividida entre suas próprias escolhas e as expectativas que os outros têm sobre ela. Neuza, sempre pronta para oferecer uma palavra amiga, tenta ajudar Kaká a encontrar um caminho mais claro. O desabafo de Kaká é um momento de vulnerabilidade, mas também de aprendizado, onde ela começa a perceber que talvez precise reavaliar algumas decisões que tomou no passado. Violeta,
que tem se mostrado uma figura importante na trama, acredita firmemente que o filho que Kaká está esperando é, de fato, seu neto. Ela vê em cada detalhe da gestação uma confirmação de sua teoria e começa a preparar o terreno para receber essa notícia como uma grande celebração familiar. No entanto, nem todos ao seu redor compartilham da mesma certeza. As dúvidas e as incertezas começam a pairar no ar, e Kaká, em particular, não sabe o que esperar dessa revelação. O que será que o destino reserva para essa história? Gigi, que tem se mostrado uma personagem cada vez mais envolvida nas ações de Gerson, acompanha-o em uma operação importante. Ela sente que, ao estar ao lado de Gerson, está se aproximando de algo maior, talvez até perigoso. A adrenalina da operação parece mexer com ela, e ela começa a questionar até que ponto está disposta a seguir esse caminho. O que Gerson realmente deseja com Gigi ao seu lado? Ela será apenas uma peça em seus planos ou poderá conquistar um papel mais relevante na trama? Tati, por sua vez, faz uma descoberta importante ao ver uma postagem feita por Teresa sobre Jim. Ela fica surpresa e, talvez até um pouco preocupada, com a repercussão que essa postagem pode ter. Tati, que já tem suas próprias questões com Jim, começa a se sentir dividida entre o que sente e o que acredita ser o melhor para a situação. Ela precisa decidir como reagir a essa nova informação e o que fazer em relação a Jim e sua relação com Teresa. Matias, sempre um homem de ação, conta para Madalena sobre a conversa que teve com João. Ele fala sobre os detalhes do encontro e sobre como João está se mostrando mais disposto a colaborar do que ele imaginava. Madalena, que tem uma visão estratégica das coisas, começa a perceber que Matias pode estar jogando um jogo mais complexo do que ela pensava. Ela se pergunta até onde ele está disposto a ir para alcançar seus objetivos, e se ela estará ao lado dele nesse caminho. Belisa e Joyce, ambas preocupadas com a ausência de Gigi, discutem sobre o que fazer a seguir. Gigi tem se mostrado cada vez mais distante, e isso gera inquietação em ambas. Elas começam a questionar se a ausência de Gigi é apenas uma fase passageira ou se algo mais está acontecendo. As duas se unem para tentar entender a situação, mas as respostas parecem cada vez mais evasivas. Gigi, por sua vez, sente que precisa dar um passo importante em sua vida. Ela decide pedir um trabalho a Gerson, talvez na tentativa de solidificar sua posição ao lado dele. Gigi sabe que, para continuar avançando, precisa mostrar a Gerson que pode ser útil para ele. No entanto, ela não sabe que essa decisão pode ter implicações muito maiores do que ela imagina. Por fim, João presencia uma cena inesperada, Madalena dançando com Matias. Ele observa a distância, sem saber ao certo como reagir. João sempre teve um olhar atento para Madalena, mas essa cena mexe com ele de uma forma que ele não consegue explicar. O que será que está por trás desse encontro? Será que Madalena está se aproximando de Matias de uma forma mais íntima, ou é apenas uma dança entre dois amigos? João, com seu temperamento forte, precisa lidar com essa nova situação que, sem dúvida, trará mais complicações para sua vida. Sábado, 15 de fevereiro. João não consegue desviar os olhos de Madalena enquanto ela dança, totalmente envolvida e perdida na música. Ele observa cada movimento, cada passo, como se fosse uma performance exclusiva para ele. O brilho nos olhos dela, a leveza no seu corpo, tudo parece fazer parte de um encanto que João, por um momento, sente como se fosse só dele. Não é apenas a dança que o atrai, mas o jeito como Madalena parece se entregar a ela. Ele sente uma mistura de admiração e desejo, mas também uma pontada de insegurança. Será que ela me vê da mesma maneira? Pensa João, com um olhar silencioso, tentando decifrar o que está por trás dessa dança. Enquanto isso, Osmar, em sua busca por controle, não perde tempo e ameaça Marco. A relação entre os dois já é tensa, mas a atitude agressiva de Osmar coloca mais lenha na fogueira. Marco, sempre calculista, não reage imediatamente. Ele sabe que precisa agir com cautela, mas a ameaça de Osmar o deixa mais decidido a lutar por sua liberdade e seus próprios interesses. O jogo entre eles está ficando cada vez mais perigoso e imprevisível. Rodolfo, atento aos passos de Gerson, teme o que ele possa fazer contra Gigi. Ele conhece Gerson o suficiente para saber que o homem não hesitará em usar de sua força e influência para conseguir o que quer. Rodolfo se pergunta se Gigi está realmente consciente de como está se envolvendo com Gerson. Será que ela entende os riscos que está correndo? Com isso na mente, ele tenta encontrar uma forma de proteger Gigi sem levantar suspeitas. Mas o tempo está se esgotando, e ele sabe que precisa agir rápido. Em um momento de introspecção, Belisa questiona Sebastian sobre seus sentimentos por Joyce. A tensão entre eles é palpável,
mas Belisa não quer deixar a dúvida pairar no ar. Ela precisa saber o que Sebastian realmente sente, não apenas por Joyce, mas também pelo papel que ele quer ocupar na vida dela. A sinceridade na conversa entre Belisa e Sebastian é o que falta para resolver essa questão. Mas, como tudo em sua vida, Belisa sabe que as respostas podem ser complicadas, e o coração de Sebastian, mais fechado que nunca, guarda segredos que ele não está pronto para revelar. Rochelle, que sempre foi direta e assertiva, não perde tempo e dá um ultimato a Gerson. Ela exige que ele pare de perseguir Yuki e deixe a situação clara entre os dois. Rochelle não tolera mais a manipulação de Gerson e está disposta a enfrentar as consequências de suas palavras. Ela se sente protegida de Gerson, mas não quer mais fazer parte de um jogo em que ele tem todas as cartas. Gerson, por sua vez, se irrita com a atitude de Rochelle, mas algo dentro dele reconhece que ela está certa. Será que ele conseguirá resistir à tentação de controlar tudo ao seu redor? Jim, que tem sido um dos personagens mais misteriosos, decide deixar o hostel de Teresa sem que ela perceba. A decisão de sair sem se despedir deixa Teresa perplexa quando ela se dá conta de sua partida. Ela sempre teve uma relação conturbada com Jim, mas a ausência repentina faz com que ela se pergunte se realmente compreendeu tudo o que aconteceu entre eles. Por mais que tenha seus próprios planos, Teresa sente uma estranha sensação de perda, como se tivesse deixado escapar algo importante. Ao mesmo tempo, Teresa recebe fãs de Jim em sua casa. Ela tenta lidar com a visita de forma profissional, mas a presença de tantas pessoas a faz pensar em tudo que Jim representa para sua vida. Como vai seguir em frente agora que ele se foi? Será que ela conseguirá lidar com a pressão de ser a anfitriã de fãs de uma pessoa que ela ainda tenta entender? O jogo de aparências e sentimentos está começando a se tornar mais complexo. Yuki, por sua vez, recebe flores de Gerson, o que marca o início de um encontro entre eles. As flores, que inicialmente podem parecer um gesto simples, carregam consigo as intenções de Gerson, e Yuki não pode deixar de notar o quanto esse gesto está carregado de significado. Gerson, com sua postura fria, sabe como manipular os sentimentos de Yuki, mas ele também sabe que ela não será facilmente dominada. O encontro que se aproxima promete ser uma batalha silenciosa de vontades, e Yuki está decidida a não se deixar envolver pelas artimanhas de Gerson. Osmar, desconfortável com a ideia de ter que assinar um contrato pré-nupcial com Violeta, faz uma verdadeira resistência. Ele não aceita a condição imposta por ela, alegando que, se há amor, o contrato é desnecessário. Mas Violeta, com sua experiência, sabe que o contrato é uma forma de garantir sua segurança. Ela não deixa que Osmar a manipule, e a conversa entre eles se torna um campo de batalha de vontades. Osmar não está disposto a ceder, mas Violeta também não está disposta a abrir mão de seus princípios. Teresa, em um momento de arrependimento, se desculpa com Jim. Ela sabe que, ao deixá-lo partir sem uma despedida adequada, cometeu um erro. Mas será que Jim estará disposto a perdoá-la? A relação deles sempre foi repleta de altos e baixos, e esse pedido de desculpas pode ser uma tentativa de reconstruir algo que já estava perdido. No entanto, Teresa não sabe que Jim tem outros planos para sua vida, e talvez essa desculpa não seja suficiente para mudar o que já está em andamento. Violeta, que tem sido uma figura central em toda essa trama, finalmente recebe o resultado do exame de DNA que fez em Kaká. Ela está cheia de expectativas, e ao abrir o envelope, seus olhos se fixam no papel, ansiosa por descobrir se o filho que Kaká está esperando é realmente seu neto. As implicações dessa resposta irão reverberar por toda a história, e Violeta sabe que, dependendo do resultado, sua relação com Kaká poderá mudar para sempre. O que será que o exame revelará? Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.